Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um Crônicas e estamos numa semana muito especial, né? E ninguém melhor do que o Daniel Scola para falar sobre isso. Está aqui comigo hoje. Eu sou o Bruno lá do Leitor Noturno. Bem-vindo, Daniel. Oi, Bruno, tudo bem? E a semana é especial porque está acontecendo lá nos Estados Unidos. Provavelmente, quando este episódio for ao ar, você estiver ouvindo, provavelmente já tenhamos o resultado. Mas estamos em semana de eleição presidencial lá nos Estados Unidos. A briga dessa vez é a de Kamala Harris contra Donald Trump, que mais uma vez tenta retomar o posto de homem mais poderoso do mundo aí. E existem muitos livros que falam sobre as eleições americanas, né? Sejam eles falando sobre a parte real, né? Não ficcional, e como, por exemplo, o livro que a gente tinha escolhido para falar hoje sobre aqui, que é Medo, Trump na Casa Branca, do Bob Woodward. É. E, mas também temos muitos livros de ficção, né? Que tratam do presidente, da posição do presidente, da importância de como vai acontecer essa mudança de poder, ou se não vai haver uma mudança de poder, vai se manter o mesmo partido à frente de tudo. Acho que tem alguns pontos na eleição desse ano que quase saíram de um livro de ficção, né? Como o tiro do Trump É. ou a doença já de forma bem avançada aí do Joe Biden, né, atual presidente, que fez ele sair da disputa e ser trocado pela sua atual vice aí, a Kamala Harris. Então, cara, só os Estados Unidos parece nos oferecer esse tipo de enredo, né? Ô, Bruno, deixa eu te dizer uma coisa. Essa semana é muito especial para mim, que exatamente há 20 anos eu cobri a primeira eleição americana, a minha primeira eleição. Na época foi logo depois do 11 de setembro, então a primeira eleição presidencial era muito importante. E disputaram aquela eleição o George Bush, o filho, e o John Kerry. O E o George Bush vencedor foi tentando a reeleição, né? Naquele eleição, momento. isso. Muito em função, ele usava muito o 11 de setembro. Daí, Sim, como a gente sabe, ganhou o republicano, George Bush. sim. Aí, semana passada, um amigo meu me perguntou: quem tu acha que vai vencer? Olha, uma coisa é o nosso desejo, outra coisa bem diferente são os desejos dos americanos. Às vezes, coisas que a gente não consegue ver estão lá. Por exemplo, a última eleição do Trump em 2016 era dado como certa a eleição de Hillary Clinton. Aqui é a credencial de um comício que eu fui na Flórida, mas se elegeu o Donald Trump. Um comício que eu fui dele em 2 de novembro de 2016. Ontem, portanto, fez 8 anos. Ah, e essa eleição E do se Trump ele... é uma eleição que ela marca uma virada histórica mundial, né? Que é a direita Pois indo para o é, poder, é um empresário tomando o poder, né? Virando presidente, uma coisa que era bem impensada anos antes, né? não é só a direita, eu acho que é um sintoma do mundo, sabe? O Trump era um cara que negava política. Hoje, nem o ex-vice-presidente dele, Mike Pence, apoia ele. Acho que ele não é bom para o cargo. E Sim. ex-vice-presidente Mike Pence. Então, o Trump, o que ele fazia? Era esse discurso populista, como ele faz agora, de negação da política, promete várias coisas e talvez não cumpra, como ele não cumpriu, por exemplo, na eleição passada. Na eleição passada, ele prometeu terminar com a corrupção em Washington. E o que aconteceu? Não se moveu uma vírgula.
da corrupção em Washington. Então, o que que era o Trump? Ele era um outsider que conseguiu ganhar a eleição com muito dinheiro, muito investimento, num país que historicamente é dividido. Não adianta. Historicamente é dividido entre republicanos e democratas. É Bom, uma briga muito essa, ferrenha, né? essa divisão, Bruno, chegou a causar uma guerra, a única guerra lutada em só, duas guerras. A Segunda Guerra lutada em solo americano. A primeira foi a guerra contra o México, no início do século XVIII. Incrível. E eu coloco muito a não reeleição dele, né, quando ele perde para o Biden, na conta de dois fatos, né? Eu acho que a Covid foi uma coisa que mudou Ele muito negou, o pensamento do americano ali, ele mas negou e ficou doente. principalmente. Mas principalmente um fato que eu vejo poucas pessoas abordarem como um fato que para mim foi o principal fogo para fazer o Joe Biden ganhar, que foi a morte do George Floyd, né? Aquele caso que o policial coloca o joelho no pescoço do cara Isso. e de um homem Daí negro. surgiu o movimento, E daí surgiu o movimento Lives Matter. exatamente, que foi inclusive em meio à pandemia, né? Houveram vários Isso, protestos e tudo mais, mas isso faz com que mais pessoas votem, né? Porque lá nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, tu vai votar se na tu verdade. quiser. E o Aliás, americano tem muita questão da abstenção, né? Mesmo assim, de não se envolver com isso, de não ir votar. E a campanha que existe, inclusive está sendo repetida agora nos comícios da Kamala da Câmara nessa eleição, que é pedindo para o pessoal ir votar. O Trump falou mal dos porto-riquenhos algumas semanas atrás, e aí nos comícios seguintes da Câmara houve vários artistas porto-riquenhos que foram dar o seu discurso e incentivar que as pessoas votassem, que as pessoas votassem, que os imigrantes votassem, que eles também eram americanos e tudo mais. Então, eu acho que esse movimento tem certeza absoluta que se não tivesse acontecido a morte do George Floyd, o Trump teria sido reeleito na eleição passada. acho que a tua provocação é muito boa, Bruno. Que a gente tem que explicar como é ele ser americano. Coisa que eu perguntei na época da eleição do Trump, eu fui em Washington e conversei com o embaixador, que na época era o Sérgio Amaral. Sim. Aí eu perguntei para ele, eu preciso explicar para o público brasileiro como é que a eleição americana. Ele disse, escola, nem os americanos entendem a eleição americana. É muito É complexa, muito né? complicado. Então vamos lá. É tentar explicar, tá? Pega o mapa dos Estados Unidos, ele é dividido em 50 estados. Cada estado tem um peso no colégio eleitoral. Por exemplo, o mais pesado tem mais votos é a Califórnia, porque é o mais populoso e é o maior. Outro estado muito importante é Nova York. E aí, por causa da população e do tamanho. Outro estado muito importante é o Texas. A Flórida também é um estado-chave. É o que eles chamam de swing states. O que que é um swing Mas state? É um, a Flórida é mais importante para a eleição, mais pelo fato dela ser um swing state, do que propriamente pela sim, quantidade de colégios eleitorais, né? exatamente. Olha só, se costuma dizer que quem ganha na Flórida ganha a eleição. Por quê? Não adianta fazer mais votos. Tu ganha, tem um colégio eleitoral que tem 260 votos. E cada estado tem um número de votos. Então,
quem ganha no estado leva todos os votos. Lá se diz assim, ó, the winner takes all. Então, se tu ganha na Flórida, tu leva todos os votos da Flórida. Se tu ganha Ohio, que é outro swing state, que eu já fui nas três cidades, Columbus, Cleveland e Cincinnati. Se tu ganha lá, aliás, eu vi em Columbus um começo do Obama, em Metro um começo do McCain, quando Obama ganha a eleição. E a festa, ali tinha uma onda, né? É, eu nunca vi um candidato tão pop como Obama. E essa aqui é a capa do Chicago Tribune no dia que eles elegeu. O dia aqui é do dia 5, mas eles se elegeram no dia 4 de novembro. Uma Sim, festa gigantesca no Grant Park, em Michigan, em Chicago, estado de Illinois, à beira do Lago Michigan. sim. Aí, Deixa eu voltando para clarear um pouquinho pro nosso ouvinte, essa questão dos colégios eleitorais, tá? Que o Escola estava falando muito bem aí, mas só para deixar mais na mente de vocês, lá nos Estados Unidos funciona da maneira que o Escola estava falando, e vou usar como exemplo aqui a Califórnia, que foi um dos exemplos que ele trouxe. A Califórnia tem 54 delegados eleitorais. E cada um desses é delegados maior. eleitorais conta como um voto para o presidente. Então, Isso. o Trump ou a Kamala podem ganhar a Califórnia por diferença de um voto para cada um para um dos dois. Dizer assim, a Kamala ganhou por um voto a mais que o Trump. Ela ganha Tudo cinquenta é e dela. quatro votos, tá? Na contagem. Ela não vai contar o número, não vai ganhar o número de pessoas que votaram nela. A soma se dá por Hum. esses 54. Em Isso. contrapartida, temos outros estados, por exemplo, como o Vermont, tá, que fica lá na fronteira com o Canadá, quase, que são só 3 votos. Então, o Trump poderia ganhar, poderia ninguém votar na Kamala Harris nesse estado e ele ganharia 3 votos só, e a diferença de um estado para o outro, de uma eleição para outra, ficaria 54-3, né? Então, independente do número de pessoas que votaram neles em cada estado. O Texas é grande, é forte também, né? Assim como a Califórnia, mas são 40 votos. A Califórnia é um que dá um disparo muito bom para quem ganha lá. A Flórida, como a gente estava comentando aqui, também são 30 votos. E aí tem vários outros estados que têm pouquinhos votos, assim. Iowa são 6, Kansas são 6, Idaho são Alasca, 4, Havaí são 4, Nebraska é 5. Então, Dakota do Sul são 3 votos. Então, somando todos esses estados, ia dar quase um empate com quem tivesse ganho só na Califórnia, né? Então é bem vamos lá. peculiar mesmo. Quem vai Eu ganhar na acho que na, Califórnia? eu acho que na primeira eleição do Trump, a Hillary chega a ter mais votos que ele, né? Em número de Sim, ela votos, teve. né? Ela Foi teve mais vários, gente que sim. votou na Hillary, mas o Trump ganha por causa da quantidade Isso é dos colégios normal eleitorais que acontecer. ele. Isso é normal. Eu vou dizer uma coisa. Eu sei que é óbvio que quem vai ganhar na Califórnia é a Câmara. E é óbvio que quem vai ganhar em Nova York é a Câmara. É óbvio que quem vai ganhar no Texas é o Trump. É óbvio que quem vai ganhar na Arizona é o Trump. Então, tem estados republicanos e estados democratas. Isso nunca muda. O que muda são os swing states. Flórida, Ohio, Pensilvânia. Sim. De vez em quando, uma das Carolinas, ou da Norte ou do Sul, esse ano mais Trump. Uhum. Tem um outro estado que é do meio oeste, eu não recordo o nome agora. E é interessante que o estado republicano é o vermelho e o democrata é azul. Por quê? Porque a cor característica de cada um é o azul do Partido Democrata e o vermelho do Partido Republicano. Exato. Exato. E aí o mapa vai se pintando durante a eleição ali. E
Aí E já tem assim, ó, definidos alguns vermelhos e brancos e outros que ficam no ficam em branco para definição mais perto do momento da apuração dos votos. e outra coisa, não é o colégio eleitoral que anuncia antes ainda na noite de a eleição é amanhã, né? Então, Sim, amanhã à noite, as emissoras de televisão que vão estar ao vivo normalmente a CNN é, diz assim, temos condições de anunciar que o candidato ou a candidata chegaram ao número de votos suficiente para se eleger. Então, o próximo presidente ou a presidente dos Estados Unidos é fulano de tal. E é o que deve acontecer. sim, sim. Tá bem disputada a eleição, né? O Trump É, ganhava de braçada na frente quando disputava com o Biden, né? O americano vi isso nas últimas viagens que eu fiz para lá, assim, é difícil tu achar alguém que esteja gostando do governo Biden, mas a troca pela Câmara foi providencial, né? O Biden chegou a usar durante os comícios dele um chapéu, um boné da campanha do Trump, né? Para dizer, tentar uma amizade ali, dizer que não precisava haver briga e violência, mas a campanha do Trump pegou isso para ele, dizendo que até o Biden já estava do lado do Trump. E, e a Câmara entra muito forte, com muita estratégia e chega firme para ser a primeira mulher a governar os Estados Unidos. Eu tinha visto até antes de ter essa alteração que porque o Partido Democrata demorou a confiar que a Câmara tivesse força para enfrentar essa disputa, né? Que eles colocariam alguém só para apanhar do Trump ali, né? Alguém só para perder para ele e depois sair de cena, não queimar nenhum nome forte do partido. Mas veio a Câmara e mudou essa história e a coisa está muito apertada agora. ô Bruno, tem uma coisa bem interessante dos Estados Unidos que a gente costuma ver, que é o progressismo, a mobilização dos artistas em torno de um candidato democrata. Mas lá nos Estados Unidos profundo, lá no interior dos Estados Unidos, os chamados rednecks, que é pescoço vermelho, dominam. E aí daí pode vir a força do Trump, com certeza. Quem vai É, ganhar? Não sei. nesses estados mais ao sul dos Estados Unidos, né, ali É, na cercania do Texas, por exemplo, é muito comum tu achar confederados lá, né, a bandeira confederada na frente da hum, casa, que confederados, para quem não sabe, assim, era o pessoal que defendia a escravidão, o pessoal que meio nazi, assim. Então é bem pesado que existe para esses cantos dos Estados Unidos, que não é proibido, né? Diga-se de passagem. não, Os Estados Unidos têm essa questão de liberdade, se tu quiser defender, tu pode, é a tua ideologia, mas não, é complicado. E aí tem essas divisões. Há um outro ponto que é muito interessante, que é muito diferente da eleição americana para a brasileira, é que a esquerda americana, né, que é representada aí pelos republicanos, pelos democratas, desculpa, eles são muito mais à direita do que uma esquerda brasileira, por exemplo, né? Não, nem se Agora compara nós as duas, o eles PT compraram. com os democratas, por exemplo, né? E que a sombra do comunismo é muito forte lá. A sombra do Sim. comunismo. Outra coisa que eu vou dizer é o seguinte, ó, a eleição é um símbolo, seja pela eleição da primeira mulher negra à presidência da República, um país que é reconhecido historicamente racista,
E a volta de Trump também é significativa para a extrema-direita populista do mundo. Então, se o Trump ganhar, por quê? Porque os Estados Unidos são um símbolo da democracia mundial. Então, se o Trump ganhar, vai dar força para os extremistas ao redor do mundo. Se a Câmara ganhar, estanca isso e os Estados Unidos, surpreendentemente, vão eleger uma mulher negra para dominar o país. Só que essa divisão não vai desaparecer. 2 anos daqui 2 anos, em 2026, vai ter midterm elections, que é a eleição de meio de período, e vai se renovar uma parte do Senado e uma parte do Congresso. Ali que está outra grande eleição, porque o grande poder está na presidência, não só nos estados. E aí o partido que domina o Congresso pode ter mais condições de aprovar os seus projetos. E de frear projetos da presidência também, né? É Exatamente. um. E É, barrar isso. Por isso que isso é exatamente. muito importante. O presidente eleito, ou a presidente eleita, vão prestar muita atenção, vão fazer campanha daqui 2 anos. Mas posso estar errado, tá? Me corrija se eu estiver errado, por favor. Mas a lembrança que eu tenho do governo Trump foi que ele chegou a fazer. eh, eh, Como é que eu vou dizer assim, fazer, não amizade, mas aproximações com democratas para ter projetos aprovados, né? Teve o Bolsonaro, por exemplo, demorou muito mais a fazer isso, a se aliar um pouco do que o Trump fez, né? O Trump foi mais inteligente politicamente. É que assim, ó, a política, sabe como é que é, né? Às vezes ele cede. Então, Sim. o meu problema é a hipocrisia. Todo aquele discurso de vai acabar com a corrupção, chega no poder, ele se envolve. Outra Com certeza. coisa, os Estados Unidos têm um herói chamado John McCain. O John McCain era republicano. Aliás, ele disputou a eleição com o Obama e perdeu. O John McCain ele morreu, era um herói de guerra. Ele foi vítima, foi prisioneiro da guerra do Vietnã. Na época, na década de 70, ele era piloto e o avião dele foi abatido em solo, no ar, no Vietnã. Ele foi preso, ficou 3 anos preso e aí foi liberado em uma troca muito suspeita, uma troca de prisioneiros. Voltou para os Estados Unidos como herói. E o Trump caluniava ele. Caluniou ele depois da morte. Então isso foi muito forte para os E americanos. era um nome Porque forte do partido dele, né? Não era um do Partido adversário, digamos assim, Republicano. né? Não, Exatamente, não, não, não. exatamente. Do partido. Sabe o que me chama a atenção? Nem o partido gosta dele. Ah, Mas o que mas que ele fala? eu me lembro muito claramente, assim, que quando começam as prévias do Partido Republicano na eleição que o Trump ganha, ele tinha Hum, acho que eram mais três nomes que concorriam com ele. O partido não dava dinheiro para ele, o dinheiro todo era ele que financiava a campanha e o pessoal tinha ele mais ou menos como um outsider, né? Alguém que está vindo de sim, fora ali sem nenhuma força. E aí ele começou a ganhar força nos comícios e nessa pré-eleição para decidir quem vai concorrer pelo partido, mas ele era o patinho feio do partido, né? Ninguém queria que ele concorresse. Tinha uma parte que não acreditava na força dele e outra que não queria ele. E até só o porque ele está partido lá, precisou engolir ele, né? só porque ele está lá, que ele é o melhor candidato, que mais tem condições de se voltar à presidência. O candidato mais forte, embora não tenha o apoio do partido,
Ele é hoje o candidato mais forte do Partido Republicano. Por isso ele está lá. Ah, isso sem dúvida, ele criou aquela mesma coisa que o Bolsonaro criou por aqui, né? Que é a questão de ter uma torcida, né? Não tem nem É, apoiadores, tem uma torcida, tem os fanáticos torcida. por ele, né? Então, isso pesa muito, né? E outra, o Trump defende ideais muito fortes dos americanos. Por exemplo, ele coloca a culpa toda nos imigrantes, toda a culpa. Outra, ele defende armamento da população. E isso é muito forte nos Estados Unidos. Outra Sim, coisa, o tema o moto, o slogan de campanha é MAGA, Make America Great Again. O que aconteceu com os Estados Unidos? Eles têm um chamado cinturão da ferrugem, né? sim, O Rusty Belt, que são cidades como Detroit, que praticamente terminou com essa indústria automobilística, agora está um pouquinho, mas esses empregos aí, as empresas levaram seus empregos para outros países, como a China, que tem mão de obra mais barata. Daí sim. essa população insatisfeita, acabou votando no Trump, que ele promete fazer a América grande novamente. Sim. E é a frase que pegou dele, né? Do Né? Make America Great Again, Great Again. E, cara, é incrível isso. E é um assunto, a gente fala bastante livro aqui, é um assunto, uma história que eu não lembro de ter visto na literatura, né? Isso assim, ó, esse cara é um apresentador de TV, grande empresário, dono de bilhões de dólares. E ele agora quer ser presidente e vai fazer tudo que ele está fazendo. Não tem um enredo em nenhum livro ou filme pré-Trump que mostre isso, né? É muito curioso. Não. Cara, o Trump nunca tinha sido político. Aliás, ele já tinha apoiado lá atrás candidatos democratas. Democratas por quê? Porque ele é um grande financiador de campanha, um bilionário famoso e, no auge, ele decidiu entrar na política. Por quê? Poder, fundamentalmente poder. Tu Muitos imagina dizem que se ele estava presidente. quebrado, né? Que ele Olha, tava mal de grana, eu vou te tinha contar uma dívidas. coisa. Nesse começo que eu fui dele na Flórida, tinha um monitor de TV. Fui no começo da Hillary, tá? Sim, Antes. Daí tinha um monitor de TV que eu estava no ambiente da imprensa ali. Era o ar livre o começo. sim, Aí, no ambiente de imprensa, eles tinham um monitor de TV que dizia assim: Trump agora na Califórnia. Ele vai para a Flórida no seu jardim particular. Eu olhei, sim, como é que o cara vai chegar em 2 horas aqui? Ele tem o avião dele para campanha. Não é o avião de campanha, é o avião dele. sim. É, que é que a gente vê muito dessas questões de dinheiro, assim, né? Mas não tem como tu É, saber de onde veio esse dinheiro, quem que. Pode ser o avião dele, mas a gasolina, o imposto do avião, o piloto, quem paga é um apoiador, né? Então, e ó, hoje em dia eu já não duvido mais, né? Hoje em dia, com certeza, ele é um cara que dependendo do estado que ele tá, os caras dão casa pra ele de graça, né? Do sem tamanho o dúvida, sem fanatismo, né? dúvida. Por isso que eu digo, não arrisco hoje dizer quem vai vencer amanhã. Que é muito incerto, né? Eu tô tirando da bunda, né, a informação assim, mas eu falava na época que ele ganhou da Hillary, eu falava que eu achava que ele ia ganhar pelas leituras que eu fazia.
Nessa outra eleição com o Biden, eu sentia que ele ia perder também, também foi apertado. Eu tô achando que a Câmara vai. Eu arrisco a dizer que se tivesse mais 5 meses de campanha, se fosse lá no, em março a eleição, se fosse em junho a eleição, a Câmara ia conseguir vencer com folga. A minha dúvida é se ela porque ela está tendo que reverter um histórico assim que o pessoal falava que ia dar 70% dos colégios eleitorais para o Trump, quando era Uhum. Trump versus Biden, né? Que o Biden completamente, estava completamente desacreditado. E a Câmara começa a virar esse jogo quando ela entra. Uhum. E, cara, ela entra nas eleições, ela se candidata, não faz 5 meses isso, não tem 4 meses que ela vira candidata oficial, né? E o Trump Mas já, desde a outra tem uma eleição, ele coisa é em o favor candidato, dela. né? Tem uma coisa em favor dela. Que ela já é vice-presidente, ela já tem espaço no partido, ela já tem protagonismo. E outra coisa, ela concentra quase metade do eleitorado americano. Sim, 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 sim. Eu acho que ela tem uma briga muito forte de fazer o pessoal ir às urnas de novo. Eu acho que isso é um detalhe, tá? Que se repetiu tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, nas eleições para presidente. Foi um fato assim, eu não conheço ninguém que votou no Bolsonaro e não votou no Bolsonaro na segunda eleição. Tá? E conheço bastante gente que votou no Bolsonaro. E isso se confirma que o Bolsonaro tem, nas últimas eleições, mais um número maior de votos do que ele teve na eleição que ele ganhou. O que mudou foi que a abstenção foi menor e o Lula conseguiu ter muito mais votos do que a Dilma teve no. Não foi a Dilma, perdão, do que o Haddad teve na eleição anterior. Lá nos Estados Unidos, isso aconteceu também. Trump não teve menos votos do que ele teve na eleição que ele ganhou. Ele teve mais, só que mais gente foi à urna e teve o Joe Biden teve mais votos em cima disso, de mais gente indo à urna. Pode acontecer, e é uma expectativa que é uma resposta que o americano vai ter só depois que acontecer as eleições, só quando forem ver o número de votos mesmo, que é o fato de se esse pessoal que foi para as urnas só para tirar o Trump, se ele vai para as urnas de novo. Ou se ele sabe É. que a importância, ou se ele vai achar assim, ah, não, agora não vai precisar eu ir, não começaram retomaram essa campanha de vá às urnas, vote, e isso é uma coisa interessante de ver lá nos Estados Unidos. A campanha muitas vezes é o slogan, o cartaz que tem do lado democrata é vote, vá à urna. Esse é o cartaz que mais aparece, não é nem assim, vote em Câmara O, ou o vote por, Bruno, por esse partido. É vote, vá às urnas. para encerrar, eu nunca vi, né, olha como eleição há muito tempo, eu nunca vi uma mobilização tão grande de artistas pela candidata democrata. Sim, 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 Nem na com época do certeza. Obama, que era mais pop. Sim, sim. É bem, bem, bem por aí mesmo. Para a gente encerrar, tá? Uma dica de livro, o Daniel é mais pro lado do não ficção, né? Eu já vou mais pro lado da ficção. E tem um livro que está muito dentro desse nosso assunto e ele é fenomenal por tudo que ele entrega, que se chama A Filha do Presidente, tá? E é um livro escrito pelo James Patterson, ele é um mais que um escritor, assim, né? Ele é um editor literário, um agente literário, ele tem a editora dele lá, por onde ele lança vários autores lá americanos, e ele tem um livro junto com o Bill Clinton, né? Não é o único, são dois livros que tem o Dia em que o Presidente Desapareceu, e esse que eu estou indicando agora, que é A Filha do Presidente. Ele vai contar a história do sequestro da filha do presidente, e só que esse sequestro é um sequestro muito peculiar, porque ele envolve uma guerra.
e aí o presidente não sabe como agir, é o Estado Islâmico que está com a filha dele, e aí ele quer ir, na verdade não é nem o presidente, é o ex-presidente, e agora tá a sucessora dele no poder, e ela não quer causar uma guerra pela filha do presidente anterior. Então, muito bom, fala muito de estratégia de guerra, fala muito sobre como as escolhas do presidente mudam o mundo. É sensacional. Procurem aí A Filha do Presidente, escrito pelo ex-presidente americano Bill Clinton. Feito, Daniel. Bom, Por hoje é isso. por isso, meu amigo. É isso aí, galera. Valeu. Muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente aí. Semana que vem estamos de volta, talvez para falar aí sobre os resultados dessa reeleição e falar mais sobre livros também. Tchau, tchau. Até semana que vem.